Olá, seja bem-vindo! Está começando mais um Rafaelx, o podcast. Um dos maiores tabus da sociedade e de relacionamentos é a monogamia ou a não monogamia. Entre muitas dúvidas fica o questionamento: é uma grande putaria? Afinal de contas, é uma experiência transcendental e espiritual? É de Deus? É do demônio? O que é afinal a monogamia? O que é a não monogamia? Como funciona um relacionamento aberto? E como transar com outras pessoas por aí? Bom, não necessariamente você vai precisar estar com outras pessoas por aí. Bom, não necessariamente você vai precisar desse episódio para transar com outras pessoas por aí. Mas eu quero que você entenda o que de fato significa um relacionamento monogâmico, o que significa um relacionamento não monogâmico e o que está por trás de toda a construção social do casal perfeito. Para isso, eu trago nada mais nada menos que um dos meus melhores, Rafael Ferreira. Seja bem-vindo, amigo. Oi. Então vou começar te agradecendo, amigo. Obrigado por ter vindo participar do meu podcast. Eu tava morrendo de saudade de você, faz 1 milhão de anos que a gente não se vê, porque você agora é uma rica que só fica na Europa e a gente não tem mais essa conexão física, apesar de ter essa incrível conexão à distância. Aí, amigo. Física, apesar de ter essa incrível conexão à distância. Aí, amigo, obrigado. Que calorosa a sua recepção. Gente, eu tô falando assim, mas é porque a gente se conhece, é o quê, gente? Desde quando a gente tinha 5 anos. Entregando minha idade pra todo mundo, bacana. É. Pra quem sabe fazer conta. Então, gente, eu sou Rafael também, Rafael Ferreira. Eu sou artista das artes cênicas, tenho 31 anos, a mesma idade que o Rafael também. Eu em Lisboa já tem pouco mais de 1 ano. Eu fiquei muito contente com o convite para falar sobre não monogamia, que eu comentei com o Rafael que eu tô passando na internet, aí eu vejo assim, não monogamia, opa, o que é isso aqui? Já vou lá clicando, pode ser até um clickbait, mas eu tô lá lendo. Eu gosto muito desse assunto, muito mesmo. Eu já tive muito desse assunto, muito mesmo. Eu já tive experiências românticas não monogâmicas. Eu já fiz parte de grupo de discussão no Rio de Janeiro. Eu cheguei em Lisboa e em 1 mês já estava em grupo de discussão em Portugal. Eu tenho amigos que eu converso sempre. Enfim, não tenho nenhum diploma de não monogamia, comportamento humano, e é um assunto contemporâneo. Acredito que eu possa falar sobre isso. Eu acho que é um compilado de conhecimentos que a gente vai tendo e vai compartilhando, e é isso. Boa, amigo. Importante ressaltar o porquê de eu ter escolhido trazer esse tema para o podcast. Não só é um tema que eu e o Rafael já temos conversado muito em off, entre nós, como é um assunto que todas as vezes em que é aberto uma caixa de diálogo, um canal entre mim e as pessoas que me ouvem, as pessoas que me seguem, é um assunto que sempre é abordado. As pessoas sempre têm muita curiosidade em saber mais sobre a monogamia e, óbvio, os principais tabus da sociedade, um dos principais tabus de relacionamento, não só de relacionamento amoroso, porque na verdade foi o que o Rafa falou, é algo muito relações humanas, é algo muito maior que isso. Inclusive, eu queria começar, amigo, te perguntando justamente que você possa trazer um pouco mais pra gente do que se trata, afinal, a não monogamia. É uma questão sexual? Então, avisando pra vocês, ouvintes. Ai, sempre quis falar isso. Pra vocês, vocês ouvintes, não é sobre sexo que nós vamos falar aqui. Meu Deus! Não é sobre sexo. Se você tá esperando que nós vamos falar sobre sexo, não desligue, continua ouvindo que vocês vão entender por que não é. Tem a parte sexual, mas ela é a ponta do iceberg, tá? Muita gente acha que ela tem a ver com você poder transar com um monte de gente e fazer orgias e meter uma terceira pessoa na relação e tal. Ela também pode ser isso, mas eu acho que é importante a gente falar que, na verdade, a pessoa monogâmica dá muito mais importância ao sexo do que uma pessoa não monogâmica. Também eu queria fazer um parêntese aqui, que eu falo pessoa monogâmica, pessoa não monogâmica, e tem algumas pessoas que não gostam muito disso, porque monogamia e não monogamia, ela é classificação de relacionamento e não de pessoas, porque nós pessoas podemos mudar o tempo inteiro. Mas eu acredito que a não monogamia, eu a vejo como uma filosofia de vida. Para mim, a não monogamia é você desacreditar na hierarquia social que nós estamos acostumados
que nós já conhecemos. Por exemplo, aquela hierarquia social que coloca o casal monogâmico como o topo, sabe? Quando eu digo que eu sou não monogâmico, eu quero dizer que eu não acredito nessa hierarquia, que o casal esteja no topo e todas as outras pessoas estejam embaixo. E também, antes de falar de não monogamia, é importante a gente falar sobre monogamia, né? Porque se a gente vai negar algo, a gente tem que entender o que é esse algo que a gente está falando, né? A monogamia, ela, com o decorrer desde a sua existência, a monogamia no primórdio da monogamia, onde a gente tinha uma sociedade com uma expectativa de vida bem baixa, a monogamia era um amor para a vida toda, né? Você casava com aquela pessoa e você ficava com aquela pessoa para sempre. Hoje em dia, nós acreditamos na monogamia como uma pessoa por vez. Nós aceitamos que namoros terminem, nós aceitamos que acabem, que você se divorcie e case de novo. Gretchen tá aí para mostrar isso pra gente. O Fábio Júnior também. Maior exemplo que eu conheço. Ah, com certeza, né? Inclusive a Gretchen casou de novo, né? Tá aí amarradona e que tava lindíssima, inclusive, no vestido. Menina, não é? Eu também achei um luxo. Mas, enfim, dá pra renovar o pack de memes. Mas, enfim. Beijo, Gretchen, te amo. Tomara que você esteja ouvindo. Então, assim, nós hoje temos a monogamia como uma pessoa por vez, né? Então, a não monogamia são várias pessoas por vez? Veja, pode ser. Mas vamos lá falar mais um pouquinho sobre isso. Vou do papel da hierarquia social. Desde criança, nós ouvimos referências na cultura pop, nós vemos em televisão, livros e o cacete a quatro. Ouvimos ditado popular de que nós temos que encontrar a metade da laranja. Aí, citei Fábio Júnior mais cedo, aí, né? Carne unha, alma gêmea, metade da laranja. A tampa da panela. Quando você amar, você vai ser aquele negócio avassalador, aquele casal margarina, aquele casal Disney, isso. Então, quando a gente é alimentado disso tudo, a gente quer isso. E quando a gente consegue, a gente chega no topo da hierarquia social. Eu estou ali. Então, assim, a monogamia coloca esse casal acima. Coloca o amor romântico num status mais elevado. Por que eu falo amor romântico? Porque existem vários tipos de amor, né? Existe o amor, por exemplo, eu te amo, amigo. A gente já amiga há muito tempo, tipo, é um amor de amigo, sabe? Não quer dizer que eu quero com você, quero trepar com você, mas assim, a gente é amigo. E eu te amo, Também te amo. Mas eu casaria com você, tá, amigo? Por essa cidadania aí, tá? Europeia. Um beijo. A louca. Eu nem tenho ainda, bicho. O amor que a gente tem por família, amor de mãe. Olha, a propaganda gratuita, ei. E o amor romântico. Se pararmos pra pensar, o que faz uma relação interpessoal ser boa? Por exemplo, a nossa relação de amizade, o que faz ser boa? Tem companheirismo, tem lealdade, tem confiança. O que faz eu ter uma boa relação com a minha mãe, com o meu pai? Porque tem companheirismo, tem lealdade, tem confiança. E com o meu namorado, namorada, marido, esposa? Tem companheirismo, tem confiança, sabe? Tem tudo isso que o amor tem. Só que nós botamos o amor romântico elevado por uma única questão, que a gente transa com essa pessoa. E por isso que eu falo que as pessoas monogâmicas dão mais importância ao sexo do que as não monogâmicas. As não monogâmicas, elas não acreditam que o sexo mude o status dessa relação. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Eu acredito que todas as relações amorosas, elas podem coexistir. E o grande problema disso, que não é só a sociedade, o Estado também apoia isso. Por exemplo, eu conheço você há 20 e poucos anos. Vamos tentar financiar um apartamento na Caixa para ver o que acontece. A gente diz, eu tenho uma relação estável de amizade com essa pessoa. Eu não consigo. Mas, se eu casar, em um mês eu consigo. Entende? Tipo, o Estado, ele diz isso também, que o amor romântico, ele vale mais. O Estado, a sociedade desvaloriza a amizade mais. O Estado, a sociedade desvaloriza a amizade, o amor que você tem por pai, por mãe. Quantos casais a gente conhece que deixaram de fazer coisas porque o namorado ou a namorada ia ficar chateado, não queria? E quantos amigos disse, eu te entendo, porque também meu namorado, minha namorada é assim. Gente, isso está errado. Seus amigos são tão importantes quanto seu namorado, sua namorada, sabe? Então, isso pra mim é colocar o casal no topo da hierarquia social. Aí vocês vão ver vários casais que falam, minha relação é fechada, e eu acredito nisso.
Ótimo, olha aí, você já dá um passinho para não monogamia. Amigo, deixa eu até fazer uma observação quando você fala, né, do casal monogâmico, topo da sociedade, essa ideia. Vale ressaltar que não necessariamente um casal não monogâmico, mas casado oficialmente, vai ser desvalidado, né? Porque existem casamentos que são casamentos oficiais, com legislação, tudo bonitinho, casado no civil, casado até no religioso. Há quem, né, case no religioso. Não necessariamente é um casamento monogâmico, mas o fato de você ter a documentação de casamento faz dele o topo da hierarquia social. Exatamente. E, por exemplo, assim, nós temos casos de pessoas que, por exemplo, assim, o casal, ele às vezes não consegue se legalizar, sabe? Então, uma pessoa sempre acaba ficando de lado legalmente falando. Eu li uma reportagem uma vez de um casal do Brasil que foi para o Uruguai, porque o Uruguai tem uma legislação que eles conseguiriam fazer isso. Se eu não me engano, eu posso dar uma procurada e te mandar depois. Mas enfim, existe também, bem levantado esse ponto, né? Mas o nosso estado hoje, ele não está preparado para legalizar relações poliafetivas, pelo menos não com facilidade, talvez com brechas. Bom, quem for advogado aí pode nos dizer melhor. Provavelmente, isso é um chute meu, acho que você pode dizer melhor. Tá ligado ao aspecto religioso da coisa? Olha, levando em consideração que a nossa sociedade, ela tem o cristianismo muito forte, eu acredito que sim. Uma das coisas que eu gosto muito de falar também é que, por exemplo, assim, a relação que eu tive não monogâmica aberta, e o nosso interesse nunca foi namorar outras pessoas a princípio, mas se fosse uma necessidade, se a gente mudasse de ideia, a gente conversaria sobre. O que eu tenho muito forte em mim é a necessidade de viver as coisas efêmeras. Porque a gente tem aquela culpa cristã de que o efêmero é ruim, de que o efêmero vai sacrificar a vida eterna. Uma vez conversando com um boy aqui de Portugal, eu falei que era não monogâmico, ele disse que ele não aceitava, e ele disse assim: eu penso, se você tem a lua, por que você vai à estrela? Aí eu falo, bicha, você tá se comparando com um astro? Isso não é tanto assim, não. O satélite natural da Terra. Mas enfim, quando eu, nessa relação toda acordada, toda bonitinha, de que a gente podia ficar com outras pessoas, quando eu fiquei com uma outra pessoa, eu me senti muito culpado. Muito culpado. No dia seguinte eu falei, nossa, muito culpado. No dia seguinte eu falei, nossa. E o menino queria me encontrar de novo. Eu falei, não quero esse garoto aqui falar comigo. Eu me sentia muito culpado. E eu fiquei me questionando muito por isso. E eu cheguei à conclusão que a gente carrega muita culpa cristã. A gente tem aquilo de o que a gente vai fazer terá consequências na nossa vida eterna. Classifica as coisas como eternos, aspas nisso, né? Porque somos seres finitos, então as coisas ligadas à vida, elas não são eternas, mas vamos dizer que é um longo prazo. Uhum. E coisas efêmeras que são curtas. E a gente diz assim, quantas vezes você já ouviu? Ai, por causa de uma noite você vai jogar fora um casamento de não sei quantos anos? Efêmeras. Quando, na verdade, a vida é feita disso também. E eu queria aproveitar isso. Por exemplo, o rapaz que eu fiquei, eu tava numa viagem numa outra cidade, eu nunca mais ia ver na minha vida, eu nunca mais vi. E tava divertido. Foda-se, eu me diverti, entende? Uhum. E voltei pro meu namorado da época e ficou tudo bem, a gente ficou mais alguns anos juntos, isso nunca foi nem sequer um motivo do término. Então, assim, tem isso também. E também tem um lance da questão do sentimento de posse, né? Exato. Porque a gente acha que o outro é nosso, que a gente acha que o outro é nossa propriedade. Então que nós podemos cercear a liberdade e os desejos dele. Isso é extremamente complicado. Tem casais que às vezes conversam comigo sobre a não monogamia e eles têm a pachorra de falar assim: ai, o problema não sou eu, porque eu sei que eu consigo ficar. De falar assim: ai, o problema não sou eu, porque eu sei que eu consigo ficar e não me envolver. Mas o meu namorado, a minha namorada, ai, eu não sei não, sabe? É tipo assim, pimenta no dos outros é refresco, sabe? Exato, jogando pra cima do outro. Exatamente. Aí é um pouco, acha que beijou, apaixonou. Meu bem, eu já beijei meio mundo e não me apaixonei. E às vezes eu me apaixonei por gente que eu nem sequer dei um beijo. Peixes, né, bicha? Exato, Peixes, né? Peixe é assim. E
Eu acho que não é nem questão de signo, cara. Isso é muito. Acontece, sabe? A gente não se apaixona, sei lá, existem. Não que a gente não possa se apaixonar pela boca da pessoa. Mas assim, existem 1001 fatores que podem fazer você se apaixonar. E é claro que você pode se apaixonar, sei lá, ficando 10 anos com a pessoa e só aí surgir a chaminha. Ou você pode sentir logo no primeiro beijo. Cara, isso é tão relativo. Isso é tão ridiculamente flexível que não dá pra ficar engessando. Ridiculamente flexível que não dá pra ficar engessando. E, amigo, ainda tem aquilo, né? Como se não existisse casais monogâmicos que largam um parceiro pra casar com outro, né? Não, tem a questão de largar e casar com o outro, o que se a gente parar pra pensar dentro da culpa cristã, dentro do nosso sistema social, ainda é amigo e vivem as coisas efêmeras pelas costas. Eu acho que assim, um relacionamento monogâmico ou não monogâmico, seja lá qual tipo de relacionamento for, ele é muito válido, mas os dois têm que estar de acordo. E o que rola muito nessa questão monogâmica, muitas vezes, por essa construção hierárquica social, é essa hipocrisia, é essa coisa de construção hierárquica social, é essa hipocrisia, é essa coisa de fazer pelas costas e na sociedade passar aquela imagem do casamento para toda uma vida, bem Disney, felizes para sempre, minha família é perfeita, comercial de margarina. Sim. Bicho, isso não existe. Mesmo um casal monogâmico muito bem estruturado dentro desse sistema Disney. Aham. Isso é muito importante se falar, porque a gente fica buscando uma perfeição que não existe, né? E é muito mais difícil. Eu sei que a não monogamia é um caminho difícil, porque você adianta assuntos que às vezes nem vai surgir. Uhum. Porque eu prefiro falar logo no papel passado. Eu tô conhecendo uma que pode ser que venha aí, será que vem aí? E aí... Que será que vem aí? Eu já gosto de abordar esse assunto e às vezes a pessoa pode se assustar com aquilo, mas eu prefiro abordar aquele assunto porque eu tenho que ter responsabilidade efetiva sobre outra pessoa, pra pessoa decidir se ela quer ou não abarcar essa, entendeu? Exato. A pessoa decidir se ela quer ou não abarcar essa, entendeu? Exato. Eu acho que o que falta muito para as pessoas entenderem é que a não monogamia não é traição. Traição é você ter um relacionamento monogâmico e, Exatamente. Enfim, ficar com outras pessoas por fora, aquela coisa. Assim, eu acho que traição também é algo relativo, porque depende do que o casal combina. Então, a partir do momento que você fez algo fora do combinado como aceitável, aí sim entra como traição. Exatamente. Isso também, amigo, por isso eu te faço uma pergunta. Qual é a diferença entre a não monogamia e a traição? Olha, a traição, na verdade, assim, quando você... É exatamente isso que você disse. A gente tem alguns acordos e a traição, tá? Eu prefiro falar lealdade e ser leal ou desleal. Uhum. Porque traição me lembra uma coisa mais carnal. Não sei o significado, não tem que olhar o dicionário, mas me lembra uma coisa mais carnais. Eu não sei se exatamente seja por isso. Porque não necessariamente os meus acordos nunca estão ligados se a minha piroca ou o acordo, os meus acordos nunca estão ligados se a minha piroca ou a piroca do meu namorado vai entrar ou não no buraco, sabe? Ou se ele vai receber, ou a gente receber. Não, falando em português claro aqui. Sim, prefiro até. Então, os meus acordos seria muito mais grave pra mim se um namorado meu fosse desleal, sabe? Se eu descobrisse que ele tava falando coisas minhas. Isso pra mim é realmente foda-se. Então, assim, a diferença de não monogamia pra traição é que a não monogamia existe um diálogo. A traição, você trai a pessoa porque você não tem coragem de ter um diálogo com aquela pessoa, sabe? Você tem medo. Eu acho que a palavra-chave para todos os problemas de relações interpessoais, é o diálogo, sabe? E o que custa você falar que você quer outra pessoa, quer botar uma terceira pessoa, quer isso, quer aquilo, sabe? O sexo é tão importante, a relação monogâmica dá tanta valorização ao sexo, que, por exemplo, quando a gente tem um relacionamento que dá uma esfriada em termos de sexo, a gente já acha que não tá dando certo. E às vezes você tem puta amor, uma puta lealdade, mas por causa de sexo você quer terminar apaixonado o tempo inteiro por alguém. Isso não existe. Ao invés de você chegar e conversar, olha, não tá rolando mais sexo, mas eu te amo, o que a gente pode fazer com isso? E às vezes permitir com que você transe com outras pessoas, acrescentar algumas outras pessoas, ou terminar de vez, ou ter outros namorados, ou seja lá que for que o pessoal envolver.
E uma coisa importante é o acordo do casal tem que ser dito para pessoas com quem eles se envolvem. Porque a gente tem que ter responsabilidade afetiva pelo nosso parceiro, parceira, e também não. Isso é muito legal, na verdade, porque eu acho que também existe isso, né? As pessoas, elas acham que, a partir do momento que elas têm um relacionamento com uma pessoa e elas fazem o acordo delas, ela faz o acordo dela. Tá tudo ok, acertado, os termos estão bonitinhos, eles acham que é suficiente. Tem gente que pode achar que tá ok, pessoa com quem eu sou casado, eu não magoei, então tá ótimo. Não é assim, eu acho que aí é uma questão humana, é uma questão de empatia. Você tem que tomar cuidado com absolutamente todo mundo que você se envolve. E não é uma questão amorosa, uma questão sexual, isso é uma questão humana mesmo, é uma questão de qualquer outra relação interpessoal. Na amizade, nas relações de trabalho, você sempre tem que tomar cuidado. Nas relações de trabalho, você sempre tem que tomar cuidado com até que ponto o teu passo pode machucar alguém. Pois, exatamente. Amigo, legal você tocar nesse assunto porque uma das coisas que as pessoas também têm muita dúvida é justamente isso de como abordar o parceiro pra poder falar que não quer mais uma relação monogâmica. Porque tem muito nítido, muito claro dentro de você que você é não monogâmico e ponto. Que pra alguém estar com você é dentro desses termos. Então você deixa isso muito claro de cara, o que é ótimo, honestidade, diálogo aberto, prioridade máxima. Só que quando você tá dentro de uma relação monogâmica e você quer mudar isso, porque rola aquele medo do parceiro que você quer incluir uma terceira pessoa, ou quer abrir, ou quer, enfim, dentro de, seja lá qual for o termo de abertura, seja lá o que você quer, né, mudar no relacionamento. É uma coisa que pode não ser bem recebida. Eu acho que rola esse medo, né? Rola. Eu penso assim. Eu já tive uma relação que a gente abriu e depois fechou. E relação que a gente abriu e depois fechou. E meu último namoro a gente já começou conversando sobre isso, sabe? Logo no comecinho do namoro a gente chegou à conclusão de que a gente via coisas de forma diferente e queríamos experimentar uma coisa diferente. Para casais que estão querendo abrir, eu penso assim, desde sempre, eu acho que vai ser mais fácil de chegar e abordar esse assunto. Para casais em que eles vivem muito esse sonho monogâmico, pode ser algo mais complicado. Mas o que eu geralmente aconselho, assim, tipo, quando amigos meus perguntam, é baseado em como outros amigos eram. Que eles começaram, assim, lendo sobre... Eu vi uma coisa sobre não monogamia, mandava para outra. Tipo, olha, tenho pensado sobre isso, o que você acha? Tentado conversar, conhecer casais que vivem essa realidade, conhecer pessoas que vivem essa realidade é muito importante também, né? Porque até para eu conhecer melhor a não monogamia, um dos fatores fundamentais foi eu sair com pessoas não monogâmicas, tipo, não sair de date, sabe? Sair mesmo para conversar. Isso foi muito legal. E entrar em lugares assim não monogâmicos, em grupos de debate, porque a teoria, pelo menos para mim, não sei se é porque eu sou acadêmico, mas a teoria ela entra como prática. Sim. A prática eu vou um passinho de cada vez, mas eu tento me apegar à teoria pra prática tá ali. E aí eu acho que se fosse assim, passinho devagar, vai. Mas olha só, bitch, você tem que se amar primeiro, pra ver como é que a RuPaul fala. If you can love yourself, what the hell can love somebody? Não, enfim, ela fala alguma coisa. If you can love yourself, what the hell can love somebody? Não, enfim, ela fala alguma coisa assim. If you can love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Can I get an amen up in here? Hey man, let the music play. To the moon. Enfim. Enfim. Então, assim, tipo, você também tem que entender qual é o seu limite. Porque eu conheço casais que tentam conversar, aí fala assim, ai, não consegui conversar com meu parceiro, mas como comigo tá bem resolvido, eu vou aqui dar pra meia dúzia de pessoas e tudo bem, porque eu tô resolvido. Eu conheço gente assim, Rafael. Tipo, não, bicha. Se você quer um estilo diferente da pessoa com quem você tá e você tá tentando conversar e a pessoa tá sendo irredutível, nossa, que erro horrível. Irredutível, me cancela. Talvez essa pessoa não seja compatível com você. Polêmica. Mas também a gente precisa também entender se amar, porque senão você ficar vivendo a não monogamia sozinho, porque outra pessoa não quer aquilo, você vai machucar muito mais essa pessoa e você vai estar se machucando. Acha que assim, né? Terapia tá aí pra isso, pra gente resolver esses assuntos também. Então, é preciso entender, mas óbvio que também não é assim. Vou conversar, ai amor, não sei, não é pra mim.
porque também, né, senão a gente vai falar é 880. Eu acho que cada um sabe o termômetro. Não. Até porque foi o que a gente falou, né? Como relacionamentos são muito relativos, os termos de cada relacionamento também são relativos, eles são flexíveis. Então, é claro, mesmo um relacionamento que tenha o mesmo tipo de abertura ou de fechamento, ele tem termos completamente diferentes de acordo entre as partes. E não adianta dizer que não é acordo porque soa de uma forma corporativa e tal. Cara, um relacionamento é como um contrato. É claro que é algo muito mais além, tem sentimento, tal. Não vou também banalizar dessa forma. Mas é um contrato, é um acordo entre partes, sabe? Fazer com que ele dê certo. Elas decidem ser felizes juntas. No caso de um casamento, elas decidem viver uma vida juntas, em decidir pagar boletos juntos, que é a parte melhor, que aí eu preciso, né? Obrigado, mozão, por pagar meus boletos. Meu amor, a não monogamia é mais gente morando junto. A louca, mais boletos pra dividir. Cogito, hein? Agora que você tocou nesse ponto, que eu não vou mentir não, tá puxado. Vamos fazer amigo, mas assim, todas as relações são acordos. Você lembra quando a gente era adolescente, que você ficava puto que eu acordava de bom humor, e você 7 da manhã tava com uma cara de cu no ponto pra gente ir pegar o ônibus pra ir pra escola? Você lembra disso? Então. Lembro. E na verdade nada mudou, tá? 7 da manhã, o Matheus me acorda sorrindo, eu quase mando tomar no cu. Então, aí o que eu faço? Eu chegava lá e não ficava puxando assunto. Tipo, isso foi um acordo entre a gente, sabe? Um consentimento. É porque a gente tenta dizer que os amores são diferentes, mas os amores não. E acabam muitas vezes abrindo mão dele, né? E acabam se privando de prazer. A vida, na verdade, gente, a gente vive pra ter prazer também, pelo amor de Deus. A vida é tão difícil, a gente passa por tanta coisa. Se a gente se priva de ter prazer, seja ele dentro, né, de qual estilo de relacionamento for, nossa, não vale a pena. Uma coisa que você falou e me lembrou até um tópico que a gente abordou no podcast 2 episódios atrás, falando sobre relacionamentos amorosos, foi justamente sobre a questão do tesão, da paixão no relacionamento monogâmico e tal. Eu gosto muito de usar essa analogia porque funciona. Funciona no meu casamento e funciona com vários outros que eu conheço, então eu sempre trago isso de uma forma muito, muito lúdica, muito educativa, que o tesão dentro de uma relação monogâmica, ou até na não monogâmica, ela é uma montanha-russa. A vida amorosa, sexual, a vida sexual dentro de um relacionamento amoroso são momentos de zero tesão e tá tudo bem. Ninguém consegue viver de pau duro o dia inteiro, para sempre, durante 50 anos de casamento e, sabe, não é assim que funciona. As pessoas têm essa mania de achar, foi o que você falou, muito bem colocado. As pessoas acham que a partir do momento que o tesão esfriou, que as pessoas não estão mais transando com a mesma frequência, algo tá errado, o casamento tá desmoronando. Gente, não é bem assim não. Existem 1000 fatores que compõem um casamento, que compõem um relacionamento. E o tesão é importante, sim, sexo é importante, sexo é vida, já dizia Boston Medical Group, mas não necessariamente quando cai o tesão, velho, acabou o casamento, não é assim que funciona. Então, não necessariamente quando cai o tesão, velho, acabou o casamento, não é assim que funciona. Então, assim, existem esses momentos, sabe, esses sobes e desces, e tá tudo bem. Ai, que gostoso, ficando gostoso. Exatamente. Ai, que delícia. E é montanha-russa, mas nada impede que você também queira sentar em outros da montanha-russa. Ai, eu não podia perder essa. Sim, porque não? Às vezes ali tem um banquinho de couro, às vezes a perninha fica pendurada, vira de cabeça pra baixo. Por que não? Eu acho que é muito legal as pessoas tirarem isso como um todo, não sexualmente falando, mas na vida, essa padronização, agora parece, né, soa como a militância que nunca descansa, mas é isso. É tirar um pouco essa pressão social das coisas. Eu acho que tudo que dá muito errado são coisas que têm pressões sociais muito fortes. E casamentos especificamente, relacionamentos monogâmicos, tem muito isso. É muito são pra fazer acontecer. Muito. E eu digo isso como experiência própria. Eu faço 2 anos de casado em breve, mas eu e o Matheus já estamos juntos há 4. E, tipo, houve momento dentro do casamento em que a gente ficou, assim, umas 2 semanas sem transar, coisa que é raríssima. E quando aconteceu, a gente olhou um pro outro e falou, meu Deus, o que tá... Isso foi, inclusive, na pandemia, sabe? Saúde mental zero, a gente no meio de uma pandemia, o mundo se acabando, pessoas morrendo, e a gente achando que o nosso casamento poderia acabar porque a gente não tava transando. Bastou 2 minutos de lucidez pra gente conversar e pensar no óbvio, pra gente se tocar que não tem nada a ver. E aí a gente transou pra comemorar. Né? Porque também é importante.
Né? Porque também é importante, né, gente? Mas olha, é isso, né, gente? Amigo, É porque assim, se eu começar a falar aqui, eu vou continuar falando umas coisas, vai ficar maior do que um álbum do Dream Theater. Então, eu acho melhor ficar aqui. Será que as pessoas entendem? Mas, enfim, é porque eu fazer igual a Regina Duarte, tinha tanta coisa bacana pra falar. que poxa, Eu tenho essa que figurinha. excelente referência. A gente faz chacota, né? Ai, tadinha, né? Como é que pode, né? Eu queria agradecer de novo que você veio até a minha humilde residência, de forma virtual, mas veio, pra gente poder conversar. Esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui por horas conversando. Pra vocês que estão ouvindo esse podcast, a gente fez uma reunião no dia anterior pra falar sobre ele, pra ver o que a gente ia abordar, trazer de mais... Pra falar sobre ele, pra ver o que a gente ia abordar, trazer de mais gostoso. E essa ligação durou, que era pra durar 10 minutinhos, só pra gente acertar uns pontos, durou cerca de 1 hora só com a gente divagando sobre o tema e falando várias besteiras e vários dados científicos sobre, o que foi muito legal. E falando mal dos outros, inclusive de vocês que estão ouvindo, brincadeira. Hoje sim. Agora, isso é muito legal porque o Rafael é uma pessoa com quem eu tenho um canal muito aberto há muitos anos, como vocês já ouviram nesse episódio. Mas mais que isso, essas questões muito sociais e principalmente relacionadas à não monogamia é algo que ele estuda há bastante tempo, é algo que ele participa há bastante tempo e tem gerado conversas tão esclarecedor, entender como funcionam as relações humanas, isso é muito interessante. Então assim, pesquisem, leiam mais, entendam mais. Eu vou deixar a arroba do Rafael marcada nos posts, eu vou deixar o contato dele também de Instagram no rafaelx.com.br, onde eu vou deixar disponibilizado o episódio. rafaelx.com.br, onde eu vou deixar disponibilizado o episódio. Se vocês quiserem entrar em contato, tirar outras dúvidas com ele, acredito que ele esteja à disposição. Ele não me disse que estava, mas eu tô botando ele à disposição de vocês mesmo assim. Tudo bem, amores, pode vir. E eu também estou à disposição para a gente conversar mais sobre, porque realmente, cada vez mais a sociedade, enfim, preto e não necessariamente é o que faz a gente feliz. Ai, é muito bom, amigo. Eu tô com tanta saudade de você. Eu também, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença. Gente, muito obrigado. Um beijinhos e qualquer coisa, estamos aí. Se você gostou desse episódio, já sabe, curta, comente, compartilhe, recomende para plataformas digitais. A gente está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Beijos e até a próxima. Ih, menino. Oi, Craig. Enfim, eu vou cortar essa parte. Estou fazendo coisa de maloqueiro enquanto você fala. Já acabou? Não, ele parou de gravar do nada e voltou.